Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. Meu nome é William e no devocional de hoje vamos falar sobre o que é a religiosidade. Então vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 8, que diz o seguinte: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Todos os cristãos ressuscitaram com Cristo. Com isso, nossa salvação é absoluta, completa e final, e nada jamais nos privará dela. A maior prova da nossa salvação final e da sua garantia é a nossa união com Cristo. É o fato de que estamos nele como outrora estávamos com Adão. É muito triste saber que algumas pessoas tentam alcançar sua salvação por meio do esforço, muito comum em algumas religiões. Jesus teve que lidar com um grupo chamado de fariseus. Quem eram esses fariseus? A maior contradição dos fariseus é que eles dedicavam sua atenção às questões relativas à observância das leis e do ritual de pureza. Dessa forma, os fariseus eram conhecidos pela observância rígida, não apenas da lei escrita, mas também da tradição oral. Só para vocês terem uma ideia dessa religião, como exemplo, olha só, eles afirmavam que se uma pessoa estivesse com a garganta irritada num sábado, ela poderia engolir vinagre, mas não fazer gargarejos, pois isto caracterizava um tipo de trabalho. Suas vidas eram dedicadas a estabelecer a justificação pelas obras. Segundo o escritor evangélico, os fariseus jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade que nem mesmo eles eram capazes de cumprir. Isto porque eles possuíam um entendimento equivocado com relação à justificação pelas obras. Amém? Acredito que alguns de vocês estejam passando pela mesma situação. Jogaram nas suas costas um peso enorme que você não aguenta mais carregá-lo. Isso que você está carregando é o fardo da religiosidade. Seria uma falsa concepção de que você é salvo por algo que há dentro de você ou por um mero esforço da sua parte. Por exemplo, vou citar alguns exemplos. Por recitar algum provérbio, ou de praticar boas obras, ou simplesmente deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, ou pela mera obediência à tradição da igreja e etc. Esses são alguns exemplos. Paulo explica aqui em Efésios capítulo 2, verso 8, que a fé é um dom de Deus que não vem por qualquer esforço da nossa parte. Hernandes Dias Lopes define a fé da seguinte forma: abre aspas, a causa instrumental da salvação é a fé. Não somos salvos por causa da fé, mas mediante a fé. A fé não é a causa meritória, mas a causa instrumental. Pela fé nos apropriamos da salvação conquistada por Cristo na cruz. A fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. Fecha aspas. Compreenderam agora? A fé que é o instrumento válido para alcançar a salvação, o perdão e a reconciliação dos nossos pecados. A Bíblia te convida a confessar Cristo. Em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia! Abandone qualquer tipo de religiosidade. Tire o foco em você. Coloque a sua fé em Cristo. Nada, absolutamente nada pode satisfazer as exigências de Deus.
Somente o Filho pode cumprir as exigências do Pai através do seu sangue na cruz do Calvário. A morte do Filho de Deus foi suficiente para apaziguar a ira de Deus sobre nós. Confesse Cristo agora. Não deixe para depois, senão será tarde demais. Lembre-se, tudo começa na cruz e termina na cruz. Que Deus te livre desta vida passageira e fútil. Que você encontre a paz somente na cruz. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo. Fica na paz e até mais. Até mais. Deus te abençoe.